Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Aprenda Excel Online. Eu me chamo Leonardo e na aula de hoje, pessoal, eu quero te ensinar como remover dados com a função único. Uma função muito interessante, uma função matricial aqui do Excel, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, tá bom? Mas antes de começar, claro, deixa eu fazer o meu jabá. Por favor, deixa o like nesse vídeo se você gosta de aprender Excel, se inscreve no canal para receber todas as nossas atualizações e saiba, pessoal, que o seu like é muito importante, porque é com seu like que o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e distribui esse vídeo para mais pessoas. Então, mais pessoas podem ser ajudadas como você está sendo agora. É o que eu falo em todo vídeo, então deixa o seu like ou deixa para dar no final quando você assistir a aula, se você gostar. Ok? Passado o jabá então, pessoal, vamos direto ao ponto, sem muita enrolação. Eu estou aqui com essa planilha aberta na minha tela. A mesma planilha está disponível para você fazer o download na descrição desse vídeo, caso você queira acompanhar comigo, tá? E o que nós temos aqui é uma base de dados muito simples, tá? Nós temos aqui uma espécie de cadastro de produtos muito simplificada, tá? A gente tem aqui o ID, né, o número que identifica esse cadastro, a categoria do produto e o produto em si, né, a descrição do produto. Isso aqui de uma forma bem simples, só para fins didáticos, tá, pessoal? E o nosso grande objetivo aqui nessa aula é identificar e remover os dados duplicados dessa lista aqui. Mas nós vamos cumprir esse objetivo de uma forma um pouquinho diferente, utilizando a função único, e eu quero explicar para você qual a diferença de utilizar essa função do método tradicional de remover duplicados aqui no Excel. Ok, pessoal? Antes da gente começar então a botar a mão na massa, só um alerta. A função único, pessoal, é uma função nova do Excel, uma função recente. Ela está disponível apenas nas versões mais atuais do Excel, ok? Para aqueles assinantes do Office 365 que recebem aí as atualizações do Excel. Então, se você estiver utilizando versões mais antigas do Excel, é provável que você não encontre essa função, tá bom? Passado então o aviso, vamos lá, pessoal. Como então funciona a função único? Bom, o primeiro passo aqui, pessoal, é transformar essa lista em tabela, tá? Isso não é um passo obrigatório, mas como eu sempre falo nas minhas aulas, é muito positivo. A gente ganha muito trabalhando sempre com tabelas aqui no Excel. Então eu vou clicar aqui em qualquer área da minha lista, ok? Vou vir aqui na minha página inicial, na opção Formatar como tabela. Posso escolher aqui qualquer design, tá? Isso é irrelevante. A minha tabela, ela tem cabeçalhos, vou manter aqui essa opção marcada e clico em OK. Você observa então que o Excel já transformou essa lista em tabela pra gente. Agora fica muito mais simples de trabalhar. Eu vou rapidamente renomear essa tabela, cliquei em qualquer item da tabela. Aqui o Excel já habilita para mim a opção Design da tabela e em nome da tabela eu vou dar o nome de Matriz, tá? Pressionei Enter, nossa tabela agora então chama Matriz. Ok, pessoal? Vamos agora utilizar a função único para chegar no nosso objetivo. Eu seleciono então a célula onde eu quero copiar a minha lista sem os valores duplicados e eu inicio a função. Pessoal, pressiono igual no teclado, indicando para o Excel que eu estou iniciando uma fórmula e digito a função, ó, único, tá? Muito importante, coloque o acento no U, senão ela pode não aparecer para você. Pressiono Tab no meu teclado, o Excel já abre ali os parâmetros da função e observa só o primeiro e único parâmetro obrigatório, matriz, né? Ele está me pedindo então qual lista eu quero processar e remover os duplicados. Eu vou passar a minha tabela, pessoal. Eu tenho duas formas de fazer isso. Posso simplesmente selecionar aqui toda a minha tabela ou posso digitar, ó, o Excel já fez isso para mim, digitar aqui matriz. Por que matriz, Leonardo? Porque nós renomeamos a nossa tabela com o nome matriz. Estão lembrados? Por isso que aqui está escrito matriz. Ok, pessoal? Simplesmente isso. Fecho aqui a minha fórmula, pressiono Enter e olha o resultado aí, pessoal. A gente já consegue visualmente, de uma forma muito simples, observar que aqui tem bem menos resultados, né, do que aqui na minha esquerda. Nós temos 3 linhas a menos, justamente porque nós removemos os valores duplicados que estão aqui. Quer ver só? Vamos encontrar aqui, ó, um valor duplicado na tabela original. Olha só, eu tenho maçã na linha 13 e tenho maçã na linha 10. Aqui, obviamente, eu só vou ter o maçã da linha 10 e o maçã da linha 13 foi removido. Observa só que aqui já não é mais maçã. Certo, pessoal? Então, observa que nós já chegamos aqui no nosso objetivo. E qual seria o grande ganho em utilizar a função único e não remover duplicados tradicional do Excel? Como essa é uma função matricial que está retornando o valor de uma tabela, pessoal, se eu adicionar qualquer novo item aqui na tabela, olha só, vou adicionar aqui um novo item e vou adicionar um item duplicado, tá? Então, vou colocar aqui, ó, novamente o número 13,
alimentos e a palavra uva. Observe então quando eu pressionar Enter, pessoal, olha só, automaticamente aqui na nossa lista filtrada pela função único, essa linha aqui ó, do ID 13, a linha 27, já foi filtrada, ela já não aparece aqui porque a fórmula já identificou que isso é um registro duplicado. E o inverso também é verdadeiro, então se eu modificar isso aqui para o registro de número 20, que ainda não existe na nossa planilha, colocar aqui a categoria vestuário e colocar aqui sapato, sapato não é um registro duplicado, pressiono o Enter, observa que automaticamente o Excel já puxou esse novo registro aqui para o resultado da nossa função único, né? Ou seja, nós temos aqui esse filtro sendo aplicado de forma automática, de forma dinâmica, sempre que a nossa base original é alterada, diferente do remover dados duplicados tradicional do Excel. Quer ver só? Olha só, pessoal, vamos agora remover os dados da nossa tabela original utilizando o método tradicional do Excel. Eu vou selecionar aqui, pessoal, qualquer célula dentro da lista onde eu quero fazer a remoção, ok? Vou vir até a opção Dados e vou vir até a opção Remover Duplicados, ok? O Excel vai exibir para a gente aqui essa janelinha, onde a gente pode informar para ele qual é o campo que a gente quer procurar por valores duplicados. Nesse caso, eu quero procurar o ID, tá? O ID ele tem que ser um único, ele não pode ser um registro duplicado, é um número que identifica o produto aqui dentro da minha base. Então, vou deixar selecionado somente o ID, clico em OK e observa, pessoal. 3 valores duplicados encontrados e removidos, 17 valores exclusivos restantes. Então ele fez a remoção para a gente, mas isso não é dinâmico. A gente sempre vai ter que realizar esse processo conforme a necessidade. Então essa é a grande diferença entre a função único e você remover os dados duplicados de forma manual. Vou dar um Ctrl Z aqui, pessoal, para voltar a minha tabela no seu estado original. E isso traz para a gente grandes poderes e possibilidades aqui dentro do Excel. Quer ver só? Eu vou apagar isso aqui que a gente acabou de fazer, pessoal, com a função único. E nós vamos agora preencher esses campos aqui, tá? Só para você ver algumas coisas adicionais que a gente pode fazer com a função único, né? Combinar a função único com outros recursos do Excel para chegar a resultados bem interessantes. Então, observa só. Aqui, eu quero utilizar a função único novamente para filtrar somente o ID. Opa, o ID não, o produto, tá? Quero somente produtos não duplicados aqui, ok? Pressiono o Enter, então. Deixa eu só formatar isso aqui, pessoal, para isso aqui ficar bonitinho, todos iguais, tá? Vou centralizar. Pronto, então aqui eu já tenho a minha lista de produtos não duplicados, tá? Só tenho produto único aqui. E aqui no campo F eu tenho o seguinte objetivo: valores únicos classificados. Então eu quero trazer os valores únicos, certo? Mas eu quero trazer esses caras já classificados, né? Do menor para o maior, em ordem crescente, ok? Então, nós podemos, nesse caso, nessa necessidade, por exemplo, nós podemos combinar duas fórmulas, a fórmula classificar e a fórmula único. Quer ver só como isso funciona? Olha só, pessoal, vou pressionar aqui o igual, iniciando uma fórmula, vou puxar aqui a função classificar, e aqui a gente já tem a descrição da função, classifica o intervalo ou uma matriz, ou seja, essa fórmula ela recebe uma matriz como parâmetro, lembra que a função único retorna para a gente uma matriz, tá? Isso é importante. E como o próprio nome diz, a responsabilidade dessa função classificar é bem simples, é fazer ali a ordenação dos resultados, ok? Então pressionei Tab aqui no meu teclado, o Excel já abriu a fórmula para a gente, e aqui ele me pede qual é a matriz que eu quero fazer a classificação. E aí, pessoal, posso passar aqui dentro a função único novamente. Abro a função único, ó, passo aqui a minha tabela, que é a tabela matriz, lembra que nós demos o nome de matriz para essa tabela, fecho a função único, fecho a função classificar, pressiono um Enter aqui no meu teclado e observa só, pessoal, nós temos agora toda a nossa tabela classificada automaticamente, ó, do registro 1 até o registro 20. E na medida que eu for adicionando aqui registros na minha tabela, isso aqui vai sendo atualizado automaticamente em classificação, tá? Classificado aqui pelo ID. Ah, Leonardo, não quero classificar pelo ID, quero trazer aqui somente os nomes, né, classificados. Ok, você não precisa retornar necessariamente toda a sua tabela. Você pode retornar só um campo específico, ó. Vamos fazer de novo. Classificar, abrir a fórmula, passo aqui a função único, abrir a função único, vou passar aqui somente a minha lista de produtos. Fecho a função único, fecho a função classificar, ok no meu teclado e observa só, pessoal. Nós temos agora, observa a diferença, né? Aqui nós não temos a classificação aplicada, aqui nós temos a classificação aplicada. Então, ó, letra B, letra C, I, K, L, M, M, P, P e assim sucessivamente. Isso significa que se eu adicionar qualquer produto com a letra A aqui,
tá? Ele vai vir aqui para o primeiro da lista, né? Porque essa fórmula vai ser atualizada automaticamente. Quer ver só um exemplo? Ó? Aqui na minha linha 11 do ID 3, eu vou mudar de morango para água, tá? Água. Ó, pressionei Enter. Observa só, pessoal. Ele já classificou aqui automaticamente. Água já veio para o primeiro registro. Então, ele sempre vai manter essa classificação. Bem legal, né, pessoal? Nós podemos também combinar isso com uma validação de dados. Se você não sabe o que é uma validação de dados, recomendo que entre aqui no nosso canal e assista a nossa aula de validação. Você vai ter uma breve ideia aqui, mas não é o objetivo desse vídeo te ensinar tudo sobre validação de dados. Então, a gente sabe que para criar a validação de dados, né, aquele menuzinho com aquelas opções, nós precisamos ter uma lista sem valores repetidos. Caso contrário, nós vamos ter um menu ali com vários valores repetidos e isso não é interessante, né? Então, ó, vamos reaproveitar o que a gente já fez. Eu tenho aqui uma lista classificada em ordem crescente e uma lista única. Logo, eu posso agora criar uma validação de dados com base nessa lista e não na minha tabela original, certo? Então, olha só, vou vir aqui em dados, vou vir em validação de dados, ok? E seleciono, pessoal, aqui em permitir, eu vou selecionar lista. Mais uma vez, se você não conhece validação de dados, dá uma olhada no nosso canal, a gente tem vídeo completo falando sobre isso. Então, clico aqui em lista, ok? E aqui em fonte, pessoal, aqui está o grande segredo. Olha que interessante isso aqui. Cliquei aqui para selecionar a minha fonte. Eu vou selecionar somente o primeiro registro. Selecionei somente água, ok? E aqui no final, eu vou pressionar, pessoal, colocar aqui, ó, um jogo da velha. Olha só o que vai acontecer. Pressionei OK. Observa que a validação aqui para mim ela já foi criada. Lembra que nós selecionamos somente o primeiro registro e colocamos um sinal de jogo da velha no final. Só que o Excel automaticamente já pegou tudo que está para baixo, né? Até o final da nossa matriz. Por que, Leonardo, você adicionou ali aquele jogo da velha? Nós estamos indicando para o Excel, pessoal, que nós queremos que seja incluso na validação de dados automaticamente todos os novos valores que aparecerem nessa lista. Então, a gente não está fixando na validação de dados um determinado intervalo. Nós estamos simplesmente falando para o Excel o seguinte: todo novo registro que cair dentro dessa lista, então imagina que a gente está tendo vários nomes sendo adicionados aqui para baixo, automaticamente isso vai ser lido pelo Excel e vai aparecer aqui para a gente na nossa lista. E é claro que nós vamos testar isso, né? Então, vamos ver na prática. Nós não temos aqui, pessoal, ó, o produto chocolate. Observa, nós não temos, certo? Então, obviamente, aqui também nós não vamos ter o produto chocolate, ok? Vamos adicionar aqui, então, o produto de número 21, certo? É um alimento e é o chocolate. Adicionei o chocolate. Observa aqui, nessa lista da esquerda, onde eu utilizo a função único e não tenho a classificação, o chocolate já veio aqui para o final. Aqui, ele já foi classificado. Ele está aqui na terceira posição. E na minha validação de dados, observa só, olha o chocolate aqui automaticamente, pessoal. E o verniz, que era o último registro, continua lá. Ó, o verniz está aqui. Então, dessa forma, pessoal, você observa que a gente consegue utilizar as funções ao nosso favor e consegue automatizar aí muita coisa dentro da nossa planilha. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de deixar o like mais uma vez. Peço, por favor, se essa aula te ajudou, deixa o seu like, deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal. E se você quer aprender mais sobre Excel, acessa lá o nosso site www.aprendexcelonline.com para você aprender com o nosso curso completo, que vai te levar do nível do absoluto zero até o nível mais avançado. Um grande abraço e até a próxima aula.